Bom, gente, amanhã é quinta-feira, vai iniciar o feriadão do 7 de setembro, então a essas horas eu imagino que os espectadores do Fora de Curva ou estejam na estrada, ou estejam no avião, ou grande parte deles também já tenham chegado ao seu destino para desfrutar do feriadão em homenagem ao 7 de setembro, a independência do Brasil. Já que assim, vamos trabalhar naquele estilo do Rapidinhas do Fora de Curva, temos alguns assuntos muito interessantes, intrigantes, até inquietantes, que podem ser resolvidos em poucos minutos. Então vamos lá para o trabalho, gente. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, para começar nossa conversa, então, ontem a Câmara dos Deputados aprovou o texto básico de um projeto de lei que fixa o teto de 100% para os juros do rotativo do cartão de crédito. Vamos lembrar, rotativo de cartão de crédito, assim como cheque especial, é uma coisa que ninguém deve entrar porque é um suicídio financeiro. Quem gira sua dívida por essas sistemáticas está pedindo realmente para perder o controle do próprio dinheiro. Mas uma coisa é uma prestação de que taxa de juros acima de 450% ao ano é impraticável, assim como 300%, 200%. Também não recomendo ninguém que faça um financiamento desse tipo. Mas recomendar uma coisa, criar uma lei limitando juros no mercado é uma burrice. Mesmo a Constituição brasileira limitou os juros no nosso país em 12% ao ano, ninguém obedece isso. E aí vão fazer um projeto de lei que simplesmente vai botar como teto de rotativo 100% ou o dobro do valor do financiamento ou do valor da conta existente no cartão de crédito. O que vai acontecer com isso? Primeiro, a tendência é que, se isso virar lei, tem que passar pelo Senado, tem que ser sancionado pelo presidente da República ainda. Então, se esse projeto vira lei e é aprovado, ninguém vai obedecer. E se houver fiscalização suficiente para que isso se torne obedecível, simplesmente acabou-se cartão de crédito. Não é assim que se administra mercado. Fixar preço nunca dá certo. Então, certamente o que vai acontecer nesse cenário é que os bancos, as operadoras de cartão vão ser muito mais conservadoras na hora de liberar a tarjeta, o cartãozinho para cada uma das pessoas, e esse conservadorismo vai acabar inibindo o mercado de consumo brasileiro. Recessão bruta pode vir por aí se tal projeto de lei for aprovado, dizendo é impraticável. Tabelamento de preços, mesmo que seja preço do dinheiro, não funciona. Por falar em controle da economia, parece que é uma coisa só do Estado. Não, não é. Ontem eu xinguei muito, fiquei muito indignado com o resultado da indústria, da produção industrial brasileira, e falei algumas palavras um pouco duras, especialmente ou também para os empresários do setor. E eu acredito, tenho a convicção que tinha muita razão no que eu falei. Mais uma prova de que eu estava certo. Olha só, a Anfávia, que é a organização que congrega todas as montadoras de veículos no Brasil, vamos lembrar General Motors, Fiat, Hyundai, a Ford que foi embora, mas também tem Chrysler, que pertence à Fiat, Peugeot também da Fiat, e várias outras, Toyota, Honda. Essas empresas se reúnem, como eu falei, na tal da Anfávia, Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores. E são todos multinacionais, são todas marcas internacionais, e estão aqui no Brasil, se geram dezenas ou centenas de milhares de empregos e fornecem para a gente esses carros baratinhos, eu estou sendo irônico, carros caríssimos e com padrões tecnológicos de conforto e de qualidade inferiores ao resto do mundo. E aí, o que acontece? Está vindo aqui para o Brasil, até para preencher, para ocupar a fábrica que a Ford deixou lá na Bahia, a fábrica GWM, que junto com a BYD vão começar ou estão começando a entrar no mercado brasileiro com carros elétricos muito mais baratos do que os seus competidores fabricados pelas empresas brasileiras ou importados pelas empresas brasileiras. E aí o que aconteceu? Com isso, quem diria? Os chineses quebraram a zona de conforto desses fabricantes no sentido de oferecer, como eu falei, produtos para o brasileiro mais caros e de menor qualidade. Aí eles vão no governo, como já foram várias vezes, isso é histórico aqui no Brasil, vão lá no representante do Poder Executivo dizendo:
Temos que sobretaxar, temos que aumentar o imposto de importação sobre carros elétricos, pelo menos para 35%. Temos que impedir novos competidores. Ou então, poxa, mas que surpresa, esses chineses vão entrar aqui e vão acabar com o nosso mercado, como estão fazendo no resto da América Latina. Então, temos que ter um tempo de adaptação, sempre a mesma conversa. Eles já ganharam muito tempo de adaptação, não fizeram o tema de casa e agora estão de frente novamente a essa questão. Não desenvolvem competitividade, não desenvolvem qualidade, daí quando chega um produto mais barato e melhor e com uma margem evidentemente menor de lucro, eles se borram nas calças novamente e vão pedir apoio para o papai governo. Isso não dá certo e só prejudica exatamente o consumidor brasileiro. Espero que o governo federal não caia nessa conversa de novo e deixe a competitividade no setor automotivo, assim como em todos os outros setores, mostrar que quem é mais competente é que tem que se estabelecer e prosperar no Brasil, como acontece em qualquer lugar do mundo economicamente desenvolvido. Falando em questões de desenvolvimento, o desenvolvimento da reforma ministerial do governo atual já está muito avançado. O que está se discutindo? A entrada do Partido Progressista e a negociação em cima de temas políticos, que seria importante, foi lá deixada de lado, botaram para baixo do tapete. A gente sabe como é que é. O que está valendo é o seguinte: para o PP, Partido Progressista, que anos atrás se chamava Arena, que era o partido que dava sustentação ao governo militar, entrar para o governo atual, ou seja, ex-Arena, atual PP, entra para o governo de Luiz Inácio da Silva, vinculado ao PT, Partido dos Trabalhadores, a exigência é basicamente a mesma de sempre. Não questões programáticas, mas sim questões empregatícias, questões de benesses. A negociação, como eu falei, está do quê? Ministério dos Esportes, Caixa Federal e mais 4 novas secretarias que vão ter que ser criadas de acordo com essa ampliação do número de ministérios. Vai cair nesse ponto, se não me engano, Márcio França e Ana Moser para abrigar o PP nesse clubezinho dos poderosos que exatamente estão vendendo a sua ideologia por carguinhos públicos. Será que isso é sério? É claro que não é sério. E é muito bom lembrar isso porque nós estamos chegando amanhã, no dia 7 de setembro, onde há controvérsias, nós vamos admitir que sim, houve um grito de independência. Quando é que nós vamos ficar independentes desse tipo de gente que se diz político e não são nada além de exploradores do mais baixo nível? E agora, quase encerrando o Fora de Curva, vamos para o penúltimo assunto, porque o último é o mais interessante, lógico que eu vou deixar para o final. Vamos para a Índia. Índia? Não, esse país talvez deixe de existir. Não que aquela região, que é um subcontinente, como chamam, vai simplesmente sumir do mapa. A questão é a seguinte: o governo de lá, liderado pelo primeiro-ministro Narendra Modi, fez uma convocação, um convite, para que seja em Nova Delhi, capital daquela nação, a reunião de cúpula que vai ocorrer do G20, que congrega os 20 países mais endinheirados do mundo, dentre os quais o Brasil faz parte. Só que no convite ele não falou Nova Delhi, Índia, ele falou Nova Delhi, Bharat. Bharat, para quem não sabe, eu não sabia, é um nome secundário da Índia. A Índia, na verdade, é uma criação inglesa. Foi batizada nos tempos coloniais, quando o Império Britânico reuniu vários rajados, que eram os estados indianos, em um único centro administrativo, que depois, sim, separou primeiro em Índia, Paquistão, depois Índia, Paquistão e Bangladesh, mas o nome Índia continuou sendo usado comumente no país e, para os indianos, Bharat, que é um nome místico, é um nome religioso, também simboliza o país. Mas, internacionalmente, a Índia é conhecida como Índia e a maior parte das pessoas também se auto-referem como indianos. Só que, pelas questões políticas, o ministro Narendra Modi resolveu colocar o nome Bharat para fazer essa convocação numa provável ação política que está gerando muita treta, muita briga por lá, para mudar o nome do país oficialmente. Gente,
para vocês verem que não é só aqui no Brasil que se busca polêmicas e encrencas do nada. Provavelmente, pelo que a gente conhece um pouquinho de política, né, essa polêmica está servindo como fator de chamar atenção para alguma coisa muito cabeluda que o governo atual da Índia também não é santo, quer esconder da população ou dos partidos de oposição. E agora vamos para o último tema do Fora de Curva, que isso é muito cabeludo mesmo, gente. Olha só, dentro da Operação Lava Jato, que está completamente desestruturada por conta das últimas decisões dos últimos anos, aliás, do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli acabou hoje de anular todas as provas obtidas da Operação Lava Jato, vou repetir, por parte das delações da grande empresa Odebrecht, que por esse nome não existe mais, e a empresa, ou o que restou dela, corre sério risco de falência. O que é simplesmente Marcelo Odebrecht, especialmente depois de grandes discussões, grandes debates, aceitou fazer delação premiada, devolveu um montão de dinheiro, especialmente da Petrobras, roubado da Petrobras, para o governo, a título de reparação dentro do escopo da própria delação premiada, apontou como se fazia corrupção, quem recebia o dinheiro tinha a listinha de tudo, e essas provas, segundo Dias Toffoli, simplesmente foram anuladas. Qual foi a justificativa? Que a Polícia Federal, para validá-las, deveria apresentar o conteúdo integral das mensagens apreendidas de todos os anexos e apensos, sem qualquer espécie de cortes ou filtragem, em até 10 dias. Ou seja, pegar um monte de documentação que foi sintetizada em função da facilidade do processo, colocar de volta todos os mínimos detalhes e até eventualmente alguma porcaria de nariz que caiu inadvertidamente em algum documento, e sem isso as provas são inválidas. E ele deu sua opinião a respeito da questão. Olha só, vou repetir a palavra do nosso criativo ministro. Tratou-se de uma armação fruto de um projeto de poder de determinados agentes públicos em seu objetivo de conquista do Estado por meios aparentemente legais, mas com métodos e ações contra legem, que é contra a lei. Ele botou um latim ali para dificultar o nosso entendimento. E aí eles falam ainda que os agentes se valeram de verdadeira tortura psicológica, um pau de arara do século XXI, para obter provas contra inocentes. Pobrezinho do Marcelo Odebrecht, pobrezinho de todas as empreiteiras que estavam pegando bilhões e bilhões de reais da Petrobras e locupletando certas pessoas, então, no poder, no governo federal, que eu não posso citar o nome aqui. Ele escreveu ainda que a prisão de Lula, como eu falo, eu não uso Lula, eu digo Luiz Inácio Silva, mas ele que disse, foi ovo da serpente dos ataques à democracia e às instituições que já se pronunciavam em ações e vozes desses agentes contra as instituições e ao próprio STF. Ovo esse chocado por autoridades que fizeram desvios de função, agindo em conluio para atingir instituições, autoridades, empresas e alvos específicos. O que ele está dizendo isso? Ele está dizendo o seguinte, gente: os juízes de primeira instância, especialmente o atual senador Sérgio Moro, foi muito questionado, mas depois dele houveram mais 4 desembargadores do chamado TRF4, Tribunal Regional Federal, 4ª Região, que fica no Rio Grande do Sul, e por fim, essa condenação ainda foi validada pelo Dias Toffoli, ou pelo grupo do qual ele pertence ainda, Supremo Tribunal Federal, logo depois que foi aumentada a pena dos envolvidos no TRF4. Isso tudo foi invalidado. O dinheiro devolvido, os bilhões e bilhões que a Receita Federal conseguiu recuperar, também provavelmente vão ser alvo no futuro de redevolução para quem os pegou, por conta desse critério de falta de prova. O Toffoli ainda mandou oficiar a Procuradoria-Geral da República, a Advocacia-Geral da União, Receita Federal, Conselho Nacional de Justiça e o CNMP, que eu nem sei o que é isso, para que identifiquem e informem
quais agentes públicos atuaram no acordo de leniência da Odebrecht que não passaram pelos trâmites formais. Ou seja, além de descondenar, invalidar provas das pessoas condenadas com muita, mas muita justiça, muita justificativa material, ele simplesmente está revertendo o jogo e manda perseguir aqueles que fizeram todo o inquérito, ou seja, os agentes públicos que fizeram, que elaboraram e administraram o acordo de leniência, que gerou, como eu falei, devolução de muito dinheiro e denúncias muito sérias, com provas, para pessoas que alguns anos atrás estavam presas, encarceradas, e hoje estão livres, soltas, leves, felizes da vida, mandando na gente. Será que isso é certo? Eu fiquei pensando, nem vou questionar se é certo ou errado. Só vou filosofar um pouco, que a minha formação, minha pós-graduação é filosofia. Aí eu cheguei a uma conclusão, um tanto, não sei se um tanto quanto esdrúxula, mas que está me fazendo pensar um pouquinho. Quer dizer que, provando que a prova é prova, não prova? Viu a complicação da coisa? Mas é exatamente isso que o ministro Dias Toffoli acabou determinando no sentido de invalidar tudo que foi feito no acordo de leniência, que depois foi invalidado e que acabou com todas as provas, pelo menos a partir da Odebrecht. Gente, então depois dessa eu só posso encerrar o vídeo por aqui, desejando a cada um de vocês um excelente feriado, mas só uma coisa, posso fazer uma outra reflexão? Vou me permitir, já que o vídeo é meu mesmo. Olha, teve toda essa ginástica jurídica para eliminar provas, para soltar quem estava preso. Tudo bem, justiça é a justiça, é o Supremo, que talvez venha a ter voto secreto daqui a um tempo, e na minha qualidade de cidadão, pelo jeito eu não tenho muita autonomia ou tanta liberdade assim para questionar tais decisões. Mas, pelo menos eu posso levantar uma lebre. Se isso vale para uma pessoa, para um grupo de pessoas, não tem que valer para todos. Quais são as provas daqueles terroristas sexagenários, septagenários, que estavam lá em Brasília no dia 8 de janeiro? Todos foram presos, passaram vários meses na cadeia. Quem conseguiu sair está com tornozeleira eletrônica, tem que assinar uma série de documentos, não pode viajar sem permissão, tem que a cada dia ou a cada segunda-feira de cada semana se mostrar para o juiz para dizer, não fugir, seu juiz. São pessoas, claro, gente de 50, 60, 70 anos, estão no auge do vigor da sua violência, querem fazer mal, especialmente se pensam diferente, concordam comigo? Então, gente, chegando a Semana da Pátria, eu peço, não esqueçam de se inscrever no canal, quem assistiu esse vídeo pela primeira vez. Também deixem seu like, compartilhem esse material com a sua rede de contatos. E já que amanhã é 7 de setembro, marchem muito bonitinhos na nossa data comemorativa da independência do Brasil. Afinal de contas, é a Semana da Pátria. E lembrem, quem não marchar direito vai direto preso no quartel, e nessas estrofes o quartel periga muitas vezes prender fogo. Eu vou ficar aqui na minha casinha, tenho uma encrenca muito séria para resolver, vou ver a forma de assar uma frangona de 4,5 kg que eu comprei num forno que não é tão grande assim. Será que eu vou conseguir? Se der muita bagunça, eu conto para vocês nos próximos dias. Se não, eu vou engolir esta penosa durante a comemoração da Semana da Pátria. Um bom feriado para cada um de vocês. Deixo aqui meu abraço. Até breve, gente. Tchau.